Olá, bem-vindos mais uma vez à Escola do Ser Humano. Hoje trago uma reflexão sobre a harmonia. Será que a vossa vida é harmoniosa? Qual é a importância da harmonia? A harmonia vem da palavra harmos e significa união. É uma reunião, um conjunto de coisas diferentes que, apesar da sua diversidade, convivem em união ou convivem em equilíbrio umas com as outras, criando uma união. Essa harmonia existe, por exemplo, na decoração, quando vários objetos diferentes, texturas, cores, formas, geometrias diferentes, mas que no seu conjunto criam um ambiente tranquilo, criam um equilíbrio que dá um prazer estético. Este prazer estético é, aliás, uma característica humana. Só nós humanos é que sentimos o prazer estético, temos a capacidade de apreciar um bom pôr-do-sol, ou um ramo de flores, ou uma decoração harmoniosa. Existe também na música, onde diferentes notas musicais, todas diferentes, criando um conjunto, criam um equilíbrio tal que permite a base para uma melodia. Temos também a harmonia das cores, quando diversas cores diferentes se juntam num conjunto que cria uma certa fluidez, uma certa estabilidade, um certo equilíbrio. E o que é a harmonia nas nossas relações? Como é que sabemos que se as nossas relações familiares, as nossas relações no trabalho, as nossas relações com os nossos amigos, com os nossos colegas, são harmoniosas? É muito fácil. Existem conflitos nas nossas relações? Existem conflitos entre as nossas relações familiares? Existe algum conflito entre nós e os nossos pais? Entre nós e os nossos filhos? Entre nós e os nossos sogros? Entre nós e os nossos colegas da equipa de futebol, ou de basquete, ou de vôlei? Existe conflito? Quando houver conflito, existe uma relação não harmoniosa. E como é que se harmoniza? É mudando o outro? Vamos mudar a outra pessoa? Vamos obrigar alguém a mudar para harmonizar? Não, mudamos-nos a nós próprios, não é? É a mesma coisa que nós dizemos assim: eu tenho a cara suja, mas como é que eu sei que tenho a cara suja? Só olhando para o espelho, não é? Eu olho para o espelho e vejo a minha cara suja. E se ela está suja, eu mudo o quê? Eu limpo o quê? Limpo a minha cara ou limpo o espelho? Eu tenho que mudar a mim, não posso mudar os outros. A minha avó Conchinha tinha uma coisa maravilhosa. Uma característica que só muito recentemente eu consegui perceber exatamente o que era, e era esta capacidade de harmonizar. Porquê? Porque ela sabia estar com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em equilíbrio. Porque na harmonia nada está em excesso e nada sobra. A minha avó Conchinha conseguia estar podia ser o rei da Pérsia e nada estaria em excesso e nada sobrava. Ou podia estar com o mais pobrezinho dos seres e nessa circunstância também nada estava em excesso e nada sobrava. Ela sabia posicionar-se, sabia relacionar-se com o outro de acordo com o outro, ou seja, dar a cada um aquilo que lhe é próprio, aquilo que o outro necessita. Relacionar-se com cada pessoa de forma diferente, de acordo com a pessoa que ela é, porque nós não somos todos iguais. Se fosse possível mudar os outros, então Jesus Cristo tinha-nos mudado a todos. Tinha mudado Judas, tinha mudado Pôncio Pilatos, tinha mudado todos à sua volta. Jesus Cristo era um ser especial, elevado, acho que isso é consensual. E se fosse possível, se fosse por aí, se fosse esse o caminho, então Jesus Cristo teria mudado toda a gente. Mas não é possível, nós não podemos mudar os outros. Cada um só muda quando quer e se quiser. E mesmo assim, nós temos que conviver com os outros. Porque é esse convívio que nos faz crescer. O que nos faz crescer é o convívio e é o conflito que esse convívio gera. Sem conflito, nós não sairíamos do lugar. O conflito é uma tensão, é um atrito. Sem atrito, o nosso sapato não saía do lugar. Sem o atrito entre o sapato e o pavimento, nós não saíamos do sítio. E nós precisamos do conflito para crescer. Porquê? Porque esse conflito, essa tensão,
cria em nós uma instabilidade, uns obstáculos que nós somos obrigados a transpor. Porque os obstáculos não existem para nos massacrarem, os obstáculos existem para nós os transpormos, para nós os ultrapassarmos. E quando somos capazes de ultrapassar esse obstáculo, outro virá. Acho que agora é muito claro, se calhar sempre foi, mas eu agora consigo ver mais facilmente. É muito claro, hoje em dia nós conseguimos ver nos jovens que vão jantar fora, por exemplo, e cada um está a conviver com o seu próprio telemóvel. Não estão a conviver um com o outro, não estão a conversar, não estão a trocar ideias, não estão a mostrar quem são, porque só mostrando quem eles são naquele momento, e cada um sendo diferente e mostrando quem é, vai mais tarde ou mais cedo criar conflito. E ao criar esse conflito, vai ter de encontrar uma solução em si próprio para responder à vida, para responder a esse conflito, para saber ultrapassar. E sem saber fazer isso na fase de namoro, certamente não saberá fazer isso na fase pós-casamento ou pós-união. E é por isso que ao primeiro conflito, à primeira tensão que aparece, as pessoas desistem e separam-se. Eu gosto muito desta imagem. É como se nós fôssemos ao teatro e víssemos uma peça da plateia. Se nos sentarmos em frente ao palco, na zona central, e estivermos a olhar para o palco, nós temos uma perspectiva do palco. Mas saímos daquele lugar e formos para a extremidade direita da nossa plateia, nós temos uma outra perspectiva do palco, do cenário, dos personagens. E se nos levantarmos e sairmos desse lugar e formos para a extremidade esquerda, teremos ainda outra perspectiva. Vemos coisas diferentes. Estes conflitos que a vida nos vai gerando, nos vai criando, são essenciais para a nossa vida, são essenciais para nós crescermos. Nós não podemos ficar ofendidos com o conflito e olhar para o outro sempre como culpado, porque se o outro pensasse como nós, toda a humanidade pensava da mesma forma. Nós não podemos pensar todos da mesma forma, até porque se pensássemos todos da mesma forma, como evoluiríamos? Nós não podemos querer que a política, os nossos políticos, os nossos governos mudem a sociedade. Não são eles que vão mudar a sociedade, nunca foram. A sociedade muda quando cada um de nós mudar. Nós temos a obrigação de mudar, nós temos a obrigação de crescer como seres humanos. Nós temos a obrigação de sermos mais de nós próprios. Nós temos a obrigação de querermos também mais de nós próprios. As relações humanas são a parte mais difícil da vida. Sem dúvida, são a parte mais difícil da vida. Mas há regras. Se nós soubermos conviver com cada um conforme a sua individualidade, se nós entendermos que somos donos da nossa vida, da nossa própria visão da vida, e que só mudamos quando queremos, e que não podemos mudar ninguém à marretada. Nós não podemos mudar ninguém à marretada, nós podemos apenas dar o exemplo, mas podemos refletir publicamente. Então vamos imaginar que nós pertencemos a uma equipa de futebol. Jogamos nessa equipa, mas por alguma razão não nos conseguimos integrar na equipa. Há imensos conflitos, são muitos jogadores, são muitos meninos e meninas, ou muitos meninos ou muitas meninas, e eu não me consigo integrar. Venho para casa e digo que elas fazem isto, elas fazem aquilo, elas fizeram assim, elas fizeram assado, ou eles. Eu adoro jogar futebol, mas não consigo conviver com aquelas pessoas, e a minha mãe muda-me de equipa. Agora não deixo de jogar na equipa A e vou para jogar para a equipa B. Chego lá, acontece-me exatamente a mesma coisa. Tenho problemas com o treinador, tenho problemas com o diretor desportivo, tenho problemas, não consigo lidar com este e com aquele e com aquela e com a outra. Vou mudar de equipa outra vez, mudo para outra equipa. E posso andar a mudar de equipa eternamente, por uma razão muito simples. Eu não vou conseguir mudar a forma de pensar, a forma de agir daquelas pessoas todas. Não vou conseguir. Eu não tenho capacidade de mudar o outro. Mas se eu tenho capacidade, ou devo ter, ou devo aprender a ter capacidade de me integrar naquela equipa, de resolver, de dar uma resposta específica a cada uma daquelas pessoas,
de me integrar de determinada maneira, de aprender a integrar-me ali naquela equipa. Sabem porquê? Porque se eu não aprender, se eu for mudar de equipa, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e acontece-me exatamente a mesma coisa, apesar das pessoas serem diferentes, isso diz muito mais sobre mim do que sobre aquelas pessoas. Isso diz que eu não estou a ser capaz de encontrar uma resposta dentro de mim para conviver com aquelas pessoas. Eu vou ter que aprender a conviver, porque eu vou sair dali e vou para a escola. E na escola terei outros problemas de convivência com outras pessoas. E quando sair da escola vou para a universidade e terei outros problemas de convivência com outras pessoas na universidade. E quando sair da universidade vou procurar emprego e terei problemas de convivência e de relacionamento com várias pessoas. E no meu emprego, terei outros problemas de convivência e de relacionamento com colegas de trabalho, com os diretores, com as chefias. E eu vou ter que saber dar resposta. Eu vou ter que saber posicionar-me nesses sítios para conviver, relacionar-me com aquelas pessoas. E eu preciso de aprender isso desde criança. Na escola, nos recreios, nas equipas de vôlei, nas equipas de futebol, nas equipas de basquete ou de handball em que participo, na minha relação com os meus amigos, com os meus colegas, na minha relação com os meus pais. Nós começamos a aprender a lidar com estes conflitos no seio familiar. É dentro da família, é dentro da nossa família que nós devemos aprender a gerir conflitos. E quando digo gerir conflitos, estou a falar em gerir tensões, não estou a falar de violência, isso já é crime, não é? Nós não estamos aqui a falar de crimes, nós estamos a falar de tensões, de conflitos humanos, de problemas de relacionamento humano. E é certo que quando nós não sabemos posicionar-nos, quando nós criamos uma tal desarmonia em excesso, uma desarmonia que vai até ao limite, pode provocar conflitos a outro nível, inclusivamente físicos, inclusivamente violência física, violência psicológica, violência física, conflitos naturais entre as pessoas, entre os seres humanos, porque cada um de nós é o que é, nós somos o que somos. Nós temos que aprender a gerir as nossas expectativas em relação ao outro. Nós temos sempre uma expectativa em relação ao outro, quando na verdade a chave está sempre na nossa mão. Porque a chave é a chave da nossa vida, das nossas circunstâncias de vida. Nós somos o principal escultor das nossas vidas. Nós podemos esculpir-nos e devemos esculpir-nos a nós próprios, não ao outro. Aliás, as outras pessoas, mais novas, mais velhas, têm uma idade própria. Não é só uma idade fisiológica. Cada um de nós tem uma idade fisiológica, mas tem também uma idade psicológica, emocional, espiritual, diferente. E muitas vezes nós queremos tanto ter uma resposta diferente do outro, de uma pessoa. Imaginemos que queremos ter uma resposta diferente da nossa sogra. E a nossa sogra tem 75 ou 80 anos, imaginemos, de vida. Mas tem uma idade emocional que pode não corresponder a esses 75 ou 80 anos. E tem uma idade psicológica que também pode não corresponder. E tem uma idade espiritual que também pode não corresponder. E tem toda uma estrutura de vida, tem toda uma forma de pensar que harmoniza toda a sua vida. Nós não podemos chegar ali e querer desmoronar, retirar dali uns tijolos que sustentam toda a sua forma de vida, toda a sua forma de pensar. Nós não podemos destruir a estrutura de pensamento de uma pessoa. Nós temos é que encontrar em nós uma forma de nos relacionarmos com isso. Por isso eu pergunto, será que a vossa vida é harmoniosa? Em todas as facetas da vossa vida, desde a vossa dimensão desportiva, de algum desporto que façam, de algum grupo a que pertençam, dentro do vosso trabalho, dentro da vossa família, relações com os vossos pais, a relação com os vossos filhos, a relação com os vossos sogros, com os vossos amigos, com os diversos amigos, os diversos quadrantes, está tudo em harmonia? Vocês saberão isso se perceberem que não existe conflito em lado nenhum. A
partir do momento em que existe um conflito, então há aí uma relação não harmoniosa que precisa de ser harmonizada. E para harmonizar é olhar para dentro e perceber qual é o posicionamento que tem que ter para permitir uma relação harmoniosa. Mas não é tentando mudar o outro, é tentando crescer como ser humano, pôr-se noutra perspectiva. E lembre-se de uma coisa, tudo aquilo que expande é alegria, tudo aquilo que contrai é tristeza. Tudo aquilo que uma flor, quando abre, expande. E, portanto, quando nós expandimos a consciência, quando nós subimos a nossa consciência, quando nós crescemos como seres humanos, quando melhoramos as nossas próprias características, estamos a expandir. Chama-se isso a expandir a consciência. Chama-se isso melhorar. Quando nós conseguimos incluir em nós outras dimensões que não incluíamos antes, estamos a melhorar, estamos a expandir, e isso é bom. E é assim que se muda uma sociedade. Se vocês acreditam que a sociedade precisa de mudar, então comecem por vocês próprios. A sociedade não é uma entidade abstrata, a sociedade é um conjunto de pessoas, somos nós, eu e vocês, constituímos a sociedade. E ela não muda sozinha, nem muda por decreto, não muda por lei. Ela muda quando cada um de nós muda, quando cada um de nós cresce, quando cada um de nós faz melhor. É bom que ensinemos os nossos filhos a conviver. É bom que eles entendam que a convivência entre eles vai gerar conflito e que eles não podem fugir do conflito, que eles têm que encarar o conflito, que eles têm de saber posicionar-se perante o conflito, têm que aprender com o conflito e principalmente têm que saber posicionar-se de tal maneira em que consigam harmonizar as suas relações com as pessoas com quem estavam em conflito. Não é fugir dos conflitos. Fugindo dos conflitos nunca virão crescer, nunca irão ser melhores. O conflito é necessário. A vida não é caótica, o universo não é caótico, é organizado. Nós crescemos por decisão consciente. Nós não crescemos como os animais por seleção natural. Então deixo-vos esta pergunta. Vocês têm relações harmoniosas ou podem harmonizar melhor? Obrigada. Até breve.